Olá, alunos! Continuamos com os nossos comandos textuais do sistema operacional Linux e agora vamos falar do comando du ou do. Qual é a função deste comando? Nomezinho até estranho, né? É exibir o tamanho dos arquivos e ou dos diretórios. Quer dizer, nós podemos usar o comando do tanto para exibir o tamanho de arquivos, como também exibir o tamanho dos diretórios. Quando eu digo tamanho dos arquivos ou tamanho dos diretórios, sempre lembrar que diretório remete à ideia de pasta. Quem conhece muito bem o Windows sabe do conceito do que é uma pasta. Aqui, dentro do Linux, o nome usual é diretório. Então, poderia dizer que ele exibe o tamanho de arquivos e ou diretórios, que seria a ideia também das pastas. Com isso, eu posso mensurar, inclusive, a capacidade de armazenamento de uma determinada unidade, por exemplo, porque eu sei o tamanho daqueles arquivos e sei também o tamanho daqueles diretórios. Essa é a função do do, né? Temos também um comando chamado file, como muita gente diz, o file. O file é o comando que vai identificar o tipo de arquivo indicado pelo usuário. O usuário indica um arquivo e o file avalia e diz que tipo de arquivo ele é. Então, através do comando file, tu vai indicar um determinado arquivo. E o sistema, então, com esse comando, vai identificar que tipo de arquivo ele é, te devolvendo como resposta que tipo de arquivo ele é, né? Outro comando é o cat, C-A-T, que tem como função exibir, e olha a palavrinha agora, ou concatenar o conteúdo de arquivos. Professor, o que seria a ideia de concatenar? É juntar. Tu imagina que o comando cat pode juntar o conteúdo de determinados arquivos e exibir isso de uma única forma, tudo junto, tudo concatenado. Então a ideia do cat é justamente permitir concatenar o conteúdo dos arquivos e exibir o conteúdo desses arquivos concatenados. Sempre lembrando, a palavrinha concatenar vem de juntar, certo? Isso é bem importante que a gente lembre aí para as provas de concurso. Outro comando que eu também gosto de mensurar aí é o comando head, H-E-A-D. Qual é a função desse comando head? Exibir, olha que engraçado, as 10 primeiras linhas de um determinado arquivo. Exibir as primeiras 10 linhas de um arquivo. Por isso o head, ele vai exibir o cabeçalho de um determinado arquivo em relação ao seu conteúdo. Então ele exibe as primeiras 10 linhas de um determinado arquivo de texto, por exemplo, ele vai lá e exibe as 10 primeiras linhas. Mas assim como tem o comando head que exibe as primeiras 10 linhas daquele arquivo, eu também tenho um comando que é o inverso dele, que é o comando tail, T-A-I-L. Esse exibe as últimas 10 linhas de um arquivo. É como se eu fosse exibir agora aquele rodapé do arquivo. Então, o comando tail é aquele que exibe as últimas 10 linhas de um determinado arquivo. O comando head é aquele que exibe as 10 primeiras linhas, né? Tail, as 10 últimas, head, as 10 primeiras linhas de um determinado arquivo de texto. O comando touch, esse é engraçado porque o comando touch, na verdade, ele foi criado principalmente para realizar uma tarefa, mas hoje ele é muito mais utilizado para outra tarefa. A maioria dos usuários Linux gostam muito de usar o comando touch para criar um novo arquivo vazio. Eu quero criar um novo arquivo sem nada dentro desse arquivo, quer dizer, eu quero criar um novo arquivo vazio. Então, muito se utiliza o comando touch. Embora por essência teórica ele foi desenvolvido, foi criado para atualizar a data e a hora de modificação e de acesso de um arquivo para a data e a hora atual. Porque o arquivo tem lá a sua data de modificação, a sua data de acesso, e eu posso usar o comando touch em cima de um determinado arquivo que já existe para modificar essa data de modificação e acesso para a data e a hora atual do sistema. Isso é a ideia, vamos dizer, porque foi criado o comando touch. Agora, o que acontece é que se tu aplicar o comando touch, deixa eu te mostrar a ideia aqui comigo, observa aqui. Se tu aplicar o comando touch, e aí tu determinar um arquivo que ainda não existe, o que ele faz? Ele vai criar um novo arquivo vazio com a data de modificação e de acesso como sendo a data e a hora atual. Então o comando touch hoje em dia dentro do Linux é muito utilizado para criar um novo arquivo vazio com a data de modificação e de acesso como sendo, é claro, a data atual do sistema. Certo, pessoal? Então tá, se gostou do nosso vídeo aí sobre os comandos do sistema operacional Linux, não esquece de deixar um gostei, isso é bem importante, e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo, até a próxima aula.